Essa pergunta bombástica que tá na tela sempre se repete aqui no canal quando eu faço vídeo falando sobre confissões íntimas, principalmente vindo das minhas inscritas. E eu fico feliz quando vocês acham que eu consigo responder perguntas complexas como essa, mas lá no fundo, talvez eu possa frustrar alguns com a minha resposta. E é uma pergunta complexa porque ela tem um cunho quase existencial. O que eu desejo é meu mesmo, vem de dentro pra fora, ou é simplesmente uma exposição repetida, muitas e muitas vezes a uma coisa. Você pode inclusive usar essa pergunta para se questionar sobre o que você consome, sobre a carreira que você escolheu, os lugares que você frequenta, as ações cotidianas que você tenta transformar em hábito. Mas esse vídeo vai ser específico, então nós estamos falando de pornografia, desejo, preferências e o que é saudável e o que não é. Eu separei 4 confissões falando sobre esses gostos mais peculiares para tentar explicar o meu ponto de vista sobre o assunto. Vamos para a primeira, então. Boa tarde, lindona. Eu nunca senti prazer com outras pessoas. Eu consigo ter sozinha e chego a sentir T grande com imaginar, toques, mas em questão de coisas que a gente faz com a boca e penetração, nada. Acho que pode ter a ver com a minha questão mental de ter sido viciada e ainda ser em pornografia. Procurar coisas cada vez mais absurdas e violentas. Eu me envolvi com pessoas com as quais eu não sentia nada só por fazer. Tentei parar, estou no 3º dia sem assistir. Hoje ela vai estar mais dias, espero eu, porque essa confissão é um pouco antiga. E vou tentar reconstruir minha mente de forma saudável. Seus vídeos estão me ajudando muito. Obrigada. Essa confissão eu vou usar para nortear um primeiro ponto. Nós precisamos entender o que é nosso e o que é emprestado. Veja bem, os vídeos adultos, eles até uns 20 anos atrás, eles eram bem norme. Eu vou usar essa palavra por falta de palavra melhor. Eles mostravam coisas que a gente já fazia na realidade, não tinha nada muito fora, assim, do comum. Na verdade, eles chocavam por mostrar de perto coisas que nós fazíamos, se é que você me entende. E quando a gente tá falando de preferências adultas, aquela palavra com fê e que termina com tiche, cara, acredite, tem coisas que elas estão aí desde sempre, desde que o ser humano consegue ir lá na parede desenhar uma coisa, tá aí. Existem preferências que você que tá vendo esse vídeo tem e que um romano há mais de 2000 anos atrás também tinha. Então nós temos que entender que algumas coisas são experiências comuns, compartilhadas. Mas tirando esses aspectos fora da curva que a indústria criou para prender a sua atenção, nós temos traços que nós temos que torná-los menos tabu. Por exemplo, a violência e a submissão feminina. Mulheres não se submetem só porque a indústria monográfica... Vou evitar ficar falando muitas palavras porque o YouTube não gosta do assunto. Mas o que a indústria monográfica explora tanto do ponto de vista masculino, ainda assim existe no nosso gosto feminino. Quem disse que mulher não gosta de... Eu não gosto desse tipo de pensamento porque ele pega toda uma complexidade do comportamento humano, principalmente do comportamento feminino. Nós temos uma sexualidade que ela é em muitas camadas, ela é muito simbólica, ela é muito bem trabalhada. E aí você pega, transforma isso num pacote feio, coloca às vezes uma pauta social no meio, joga na mão dos caras e fala, ó, a culpa é de vocês, a gente não gosta disso não. Mulheres têm gostos específicos, mulheres podem ser extremas, mulheres podem gostar de coisas que são um pouco mais radicais na intimidade. A gente não deve colocar isso só como um problema. Existem algumas que vivenciam isso por raízes traumáticas, eu vou falar disso depois, mas no geral não tem problema que você goste, que você explore esse seu lado vulnerável, porque a palavra que entra aqui é vulnerabilidade, é confiança, é o sinal de que você encontrou alguém que você confia tanto que o não pode não significar não, que aquela ação um pouco mais brusca é entendida por vocês dois como um jogo e que quando você quiser virar e falar não de verdade, essa pessoa vai entender. Então, desde que haja essa confiança, essa intimidade e que você se sinta feliz fazendo depois, por favor, não crie um tabu em cima. O que mais me preocupou do seu relato não foi só a questão da sua preferência, mas foi quando você disse que você se envolveu com pessoas que você nem ligava. Isso pra mim é mais alarmante. E você poderia estar vivendo isso com ou sem o seu fê violento.
não entre nessa roda do sexo vazio. Isso desgasta muito a cabeça feminina, isso tira um pouco a sua fé no processo, nos relacionamentos. Isso talvez no fundo vai te trazer mais transtornos do que gostar de, sei lá, levar uns tapas. A segunda confissão é a seguinte: eu tenho um aspecto da minha sexualidade meio estranho, talvez seja influência de fanfics ou de dark romances lidos na adolescência ou de traumas que eu ainda não sei direito. Eu me definiria em 2 modos. Primeiro, eu nomearia de sim a moça. Gosto de personificar a menina ingênua, sem malícia, que é deflorada com violência, que apanha, que é totalmente submissa. Segundo, eu gosto de ser a tigresa devoradora de homens também. Das 2 opções acima, eu prefiro a primeira, mas constantemente eu me pergunto se isso é normal / saudável a longo prazo para o meu relacionamento. Eu tenho medo de, despertar no meu namorado um lado ruim por querer realizar esse tipo de fê. Enfim, até onde eu posso considerar meus fê algo normal? Será que eu sou só traumatizada? Esse foi o relato que me fez ter a ideia de fazer esse vídeo, porque ele foi muito direto na pergunta: é normal o que eu tô sentindo? Ou eu estou traumatizada? E eu vou retomar o ponto da primeira confissão. Não resumam a nossa criatividade sexual em comprar lingerie. Gente, nós somos muito mais criativos do que isso. E não é um problema moral, não é uma questão de você estar indo longe demais, e tampouco é uma questão de más influências. Naturalmente nós imaginamos muito, nós temos uma cabeça voltada para construir esses cenários, as tramas, nós gostamos de consumir histórias sobre isso. E mesmo que a gente não goste, a gente é bombardeada toda hora com histórias falando sobre isso. Você acha então que na hora que nós tivermos a oportunidade de viver essas coisas, a gente vai ser simples? Vai ser preto no branco, cinzento, ó, é isso, é aquilo. Não, é exatamente essa coisa de transitar. No seu caso, você está transitando entre 2 figuras, digamos assim, que são opostas. É consensual, são adultos, eles gostam, eles estão dispostos, aquilo foi um acordo entre os 2. Não precisa problematizar. Veja bem, eu estou falando aqui sobre uma ação íntima de confiança específica. Você tem que tomar cuidado quando o seu imaginário vai sendo corrompido. Eu falei sobre isso quando eu fiz o vídeo de Dark Romances. Qual é o problema dos Dark Romances? Ai, mas eu leio, não quer dizer que eu vou fazer. Mas talvez você esteja construindo, você esteja usando princípios que já são confusos, vamos colocar assim, para embasar, pavimentar a sua sexualidade. Um monte de menina de 14, 15, 16 anos que nunca teve relações e já começam a ler um tipo de literatura que é pornografia hardcore escrita. Isso não vai fazer bem para criar a primeira bússola do que é bom e do que não é. Consegue entender a diferença? Agora, quando nós somos adultos e quando nós estamos de acordo e quando você tem noção do que é ter uma relação X, uma relação Y, você tem noção do que é ser tocada com carinho, o que é uma agressão, você já está familiarizada sobre esses conceitos. Não se preocupe. Por quê? Porque você sabe o que é passar do limite. Você sabe o que é, de novo, um tapa carinhoso e um tapa violento. E aí a gente vai entrar na parte... E aí a gente entra na parte mais legal, que é, entre vocês 2, com confiança e intimidade, faça o que dá prazer para vocês 2. E é por isso que eu tenho a tese, e acredite, é uma coisa até que recente, mas que quando você faz com uma pessoa que você conhece bem, que você tem muita intimidade, deve valer por fazer com 10 desconhecidos. Uma pessoa que você conhece, você tem intimidade, você tem confiança, vale por 10 desconhecidos. Porque é como se você pudesse... Deixa eu pensar na metáfora mais divertida possível. É como se você pudesse sair e comer 10 pedaços de pizza que estão ali, ó. Ah, então tem portuguesa, tem calabresa, tem abacaxi com doce de leite. Você nem sabe se você vai gostar desses pedaços de pizza. Ou você pode comer um pedaço de pizza, mas é da sua pizza favorita, feita com carinho, especialmente pra você. E aí? E aí? O que você prefere? Então, moça, por favor, relaxe, explore as suas personagens internalizadas. Acho que toda mulher gosta dessa coisa de vai pra um lado, vai pro outro. Não à toa a gente compra peruca, a gente se maqueia, a gente gosta de fazer cosplay. Vocês acham que não tem um fundo ali de, né, de questão sexual? É claro que tem. Então pode ser assim a moça, pode ser a tigresa, pode ser a femme fatale, pode ser a nerdzinha quieta.
brinque com essa pessoa que você gosta e que você tem intimidade. E se você às vezes achar que passou do limite, ou você ficar preocupada com como isso influencia no comportamento desse seu parceiro, converse sobre essas coisas. A gente pode conversar sobre o que a gente faz no quarto fora dele. Pelo menos eu enxergo assim. Se eu estivesse num relacionamento em que eu não posso falar sobre essas coisas, eu ficaria meio... Será que eu tô no caminho certo? E deixa ali de uma forma sutil que isso não quer dizer nada além do que vocês estão fazendo, entende? Não dá uma permissão pra ele, ou não tá incentivando ele a achar que toda mulher gosta disso, mas é algo entre vocês, é único. É um pedaço de pizza feito sob medida. É incrível como os cachorros da vizinhança, eles gostam de latir quando eu tô gravando vídeo. Eles devem se irritar com a minha voz. Terceira confissão. Eu adoro ser enforcada. Eu não sei exatamente porquê, mas sei como começou. Eu tive um namorado que um dia, enquanto estávamos juntinhos, colocou a mão no meu pescoço e por uns 5 segundos o ar simplesmente sumiu, como era de se esperar. Aquilo me deu um T grande, imenso. Tipo, imenso mesmo. Ele fazia muitas outras coisas também, mas a minha favorita agora, enquanto beijo, é o enforcamento. Entretanto, nós terminamos há mais de 1 ano e eu já fiquei com outras pessoas. Contudo, quando fico com alguém que não tem esse lado mais agressivo, eu não sinto absolutamente nada. É confuso e frustrante pra caramba. Eu trouxe esse como um exemplo ilustrativo de algo que ele começa totalmente saudável, mas que pode ser um pouco perigoso. Porque é o seguinte... Isso começou na confiança e intimidade, que são palavras que eu já usei nesse vídeo, são palavras que vão se repetir. Ou seja, eu gosto do fulano, eu confio no fulano, nós temos intimidade e eu deixo ele fazer algo que sai um pouco ali da normalidade comigo. O que poderia ter de errado nisso? Não tem nada de errado, desde que ela saiba estabelecer os limites. Então ela sabe que se o fulano segurar durante 5 segundos, ok. Se o fulano um dia segura durante 10, durante 15, se ela passa mal, se ela fica com a garganta doendo, se ela vomita, ela sabe que passou desse limite. Entretanto, pode se tornar perigoso pelo seguinte, tá vendo que o que ela criou na intimidade e na confiança, ela gosta e ela tenta reproduzir com outras pessoas. Pessoas essas que talvez ela não tenha a intimidade e a confiança que ela precisa pra pedir esse tipo de coisa. Peraí, Gabrita, deixa eu ver se eu entendo. Então, se eu tiver um namorado e se eu confiar muito nele e nós formos íntimos, aí eu posso viver essas coisas sem medo. Do contrário, eu não deveria nunca pedir pra um cara. Não é exatamente isso, mas é um pouco. Sabe por quê? Peças, às vezes, se encaixam nas máquinas que elas foram feitas. Tem coisas que nós gostamos de viver com pessoas específicas. E o nosso erro é tentar reproduzir essa coisa com outra pessoa. E isso é para qualquer contexto. Então, por exemplo, amizades. Já teve rolê que você fez com amigo X, que você podia confiar nesse amigo, que foi divertido, foi legal, foi engraçado, e que você viveu a mesma coisa do lado de outra pessoa e foi traumático, foi terrível, sei lá, o cara não entendeu bem, o cara exagerou. Você já passou por isso? Eu acho que no sexo é a mesma coisa. Eu não sei o tempo que levou pra esse cara expressar esse ato que você gostou tanto. Eu acho que ele tá contextualizado em outros atos também, que você disse aí, que ele fazia outras coisas. Então, eu sinto muito informar, mas eu acho que era uma coisa entre vocês dois. Eu acho que tentar buscar isso em outras pessoas, aí sim nós estamos falando talvez de te vulnerabilizar. A mesma coisa do primeiro relato, eu acho que esses dois são bem parecidos. O que me pega é a questão vazia por trás disso. Não é vocês gostarem, mas será que você não gostava com uma pessoa? E que, infelizmente, quando essa pessoa ela vai embora, esse gostar também vai com ela? E eu sei, é meio desesperador, porque você pensa, não, mas sou eu gosto, eu sinto, é o meu prazer. Gente, nós estamos desvinculando o que nós fazemos, que são coisas de adulto, de afeto, mas isso não quer dizer que essas coisas sejam por natureza desvinculadas. Nós estamos fazendo isso nas últimas décadas, mas no fundo tem experiências que você gosta porque foi a pessoa que fez. Ah, então essa pessoa vai embora e leva com ela o que eu gostava? Tem dessas. Talvez você tenha encontrado, junto com esse rapaz, um espectro de ações na hora H que você curte explorar. Mas talvez o negócio da mão e do beijo era especial porque era ele, entende?
E eu preciso que você não fique escalando essas ações em busca de algo que talvez seja afetivo. Não é apertar mais forte, não é tentar uma ação um pouco mais agressiva. Era ele. E ele não tá mais na sua vida. Então, a não ser que você possa reavaliar aí o que aconteceu e às vezes chamar esse cara de volta e dessa vez com uma consciência de que ele talvez seja um pouquinho mais importante do que você achava, você tem que superar. E, por favor, se cuide, não vá escalando essas ações. Assim como a moça do primeiro relato, não escalem as ações em busca de um preenchimento ou de um sentimento que estava ligado a uma pessoa. No fundo, a gente descobre que tem coisas que elas são especiais porque elas eram com uma pessoa específica e com um tipo de intimidade específico. Então, não tem como encontrar em outro lugar. Agora, esse último relato, essa última confissão, eu trouxe para exemplificar o que de fato eu acho que é sim culpa da pornografia e que eu acho que é ruim. E é um relato masculino. Olá, Gabrita, eu tenho 20 anos e tenho uma confissão um pouco estranha. Eu sou virgem e nunca me relacionei com nenhuma mulher. E, como clichê, sou viciado na pornografia. Se eu não consumir os dois pelo menos uma vez no dia, eu não consigo dormir à noite. Criei o hábito de contratar meninas em uma plataforma de packs, onde eu pago para elas me humilharem e degradarem da pior forma possível. Eu não me sinto bem fazendo isso e chego a gastar quase R$ 400 por mês com isso. Eu sinto que só piora cada vez mais. Esses dias eu, por puro impulso, comprei lingerie e roupas femininas para usar. Não por fé ou algo do tipo, comprar por comprar mesmo. Eu não sei o que me levou a comprar isso por impulso, mas eu sinto que isso possa atrapalhar e muito o meu processo de sair dessa vida. Admito que seja um pouco de curiosidade e tenho medo sobre o que esse vício pode me levar a fazer se eu não sair dele a tempo. Vocês conseguiram perceber a grotesca diferença que tem entre uma pessoa que ela está sofrendo a influência de algo e que isso às vezes está corrompendo alguns limites sexuais dela, com os outros relatos que eu trouxe, que eles tinham a ver com confiança, com intimidade, com explorar personas sexuais criadas. O vício, ele vai usar o que você tiver para oferecer para ele. Se você não tem dinheiro, ele vai usar o seu tempo. Se você não tem tempo, ele vai usar o seu foco. Se você não tem foco, ele vai usar o mínimo de atenção que você tem. O vício pega o que você tiver para oferecer para ele. Esse moço tá perdendo o tempo dele, esse moço tá perdendo a oportunidade de se conectar com alguém da vida real. Uma das coisas mais tristes que o vício faz é quando você recebe tanto estímulo, você se perde tanto nesses estímulos que você começa a desconhecer o que você quer ou não. É como se a sua identidade ficasse desintegrada. Então esse cara, ele tá experimentando lingeries porque ele tem alguma afinidade, ele tá descobrindo algum outro lado da sexualidade dele, ou ele já tá tão habituado a ser humilhado que se ele é um cara hétero e cisgênero, usar lingerie também é uma forma de humilhação. Consegue entender? É como se começasse a dar voltas e voltas dentro de uma mesma dúvida. É uma influência ruim que te leva a questionar o que você é e o que você tá fazendo. É uma influência ruim que te gera algum tipo de sofrimento, que faz você, às vezes, sacrificar coisas. Então, se você sacrificou um relacionamento, se você sacrificou dinheiro, se você sacrificou a sua segurança, isso sim me parece uma influência ruim. Isso sim me parece que não é algo seu que você gosta. Eu vou deixar aqui, então, umas perguntas para você reconhecer se o que você tem de preferências adultas são coisas saudáveis e que você deveria explorar e até você, às vezes, amadurecer esse gosto ou simplesmente trocar. Eu gostava de tal coisa, agora eu não gosto mais. Ou se você deveria ligar um sinal de alerta, porque podem ser coisas preocupantes e realmente influência do vício em pornografia. A primeira pergunta, e que eu acho que é a mais direta, é a seguinte: o seu fê te vulnerabiliza demais? Então, por exemplo, você quer um bad boy, mas ele é bad boy mesmo, o cara não presta, e isso tá enquadrado numa preferência sexual, porque vai dar uma alta emoção ali, você sente que você não pode confiar, isso te vulnerabiliza. Será que isso é bom pra você? A submissão pros homens num nível em que ultrapassa, por exemplo, a possibilidade dele arrumar um outro relacionamento, quando acaba com a grana dele, quando faz com que ele se exponha a situações em que ele pode, às vezes,
acabar com a própria reputação. Eu sei que existe uma dinâmica de poder em que você tem que colocar coisas a perder, mas aí eu acho que a gente tá cruzando um limite. A segunda pergunta é uma pergunta um pouco mais sutil, mas é o seguinte: essa sua preferência, ela é uma manifestação mais natural, ela parece que é mais amigável, parece que já veio com você, ou você sente que isso foi adquirido do nada, assim? Ai, em 3 meses eu comecei a gostar disso e veio a calhar com uma época em que eu estava consumindo muito conteúdo sobre isso. Por exemplo, eu desde criança sempre gostei de pé de mulher. Eu sempre gostei de pé de mulher. Eu ficava olhando o pé da minha tia, eu ficava olhando o pé da professora, eu sempre gostei de pé. É seu. Legal, parabéns. Você nasceu com esse. É presente. Ai, eu sempre gostei de namorados que tinham uma postura de poder. Eu sempre gostei de ser protegida, de ser mais vulnerável, de ter um homem bem forte e às vezes que ultrapasse um pouquinho ali o ponto do meu lado. Eu sempre gostei. Legal, ok. Claro, cuidado, né? Porque quando nós estamos falando de mulheres que gostam de homens que às vezes não são tão bons assim, nós temos exemplos péssimos, mas faz sentido, às vezes é realmente uma preferência, você quer ser protegida. Eu sempre gostei de fazer forte. Eu sempre gostei de atos ali, ó. Eu não gosto de carinho, não. Eu não gosto de dar a mão, olhar no olho. Eu gosto de outro jeito, eu sempre gostei. É seu, ok. Agora, se você veio de ter experiências completamente românticas com uma mocinha e de repente você termina com essa mocinha e você cai no mundo da pornografia e aí agora você só gosta de fazer muito forte e agora você só gosta daquele negócio específico e isso tem tudo a ver com o tipo de conteúdo que você está consumindo. Talvez você esteja só se afundando. Talvez você esteja só consumindo aquilo que é muito exposto para você, para te colocar nessa roda viva, não tão boa que a indústria adulta tem. Ou o exemplo do Dark Romance mesmo. É por isso que pra mim é importante que garotas construam o que elas gostam e o que elas não gostam de uma forma mais orgânica do que ficar consumindo conteúdos muito pesados. Gente, não é porque tem uma capa bonitinha e porque foi escrito por mulher que não é um conteúdo extremamente pesado. A gente tá falando aqui, gente, disso. Não posso nem falar disso. Também não posso falar. A terceira pergunta: existe algum fundo traumático que se relacione com essas preferências? Tem confissões muito pesadas que eu leio e que elas claramente têm a ver com abusos que as pessoas sofreram, às vezes tem a ver com ameaças que as pessoas sofreram. Enfim, existem fundos traumáticos e esse é o ponto mais delicado porque o trauma, ele não vai aparecer assim um dia ensolarado e maravilhoso, você vai sentar e perceber que você teve um impacto emocional tão grande de uma coisa que você não conseguia resolver, que essa coisa tá ali te observando, essa coisa tá ali, ó, caminhando junto com você. Não, o trauma, ele é muito leviano e eu não acho que a gente consiga limpar totalmente. Às vezes ele molda mesmo o jeito que a gente vai enxergar a nossa sexualidade, mas eu gostaria que as pessoas pudessem se livrar dele para descobrir o que elas realmente gostam. Vou te dar um exemplo. Se você sabe que a sua relação com comida é totalmente caótica, se você passou fome durante alguns anos da sua infância e hoje você come compulsivamente porque você tem uma ansiedade sobre aquela comida faltar. Tô dando exemplo aqui, tô construindo um caso hipotético, tá? Você não ia ficar feliz de um dia poder se livrar disso e descobrir o que você gosta de fato de comer? Você não ia gostar de quebrar esse ciclo e descobrir quem é você de verdade? Quem é você de verdade? O que você gosta de fazer de verdade? Eu acho que numa questão de preferências sexuais é a mesma coisa. Se você fica revivendo o trauma, você não sabe o que você gosta de verdade. Essa é um pouco mais abstrata, mas é o seguinte: como você se sente depois de fazer? Você sente que isso se espalha pela sua vida e que isso não te traz uma sensação de paz? Na verdade, isso tira uma paz? Isso impacta financeiramente e você acha que é foda, não deveria impactar? Isso te traz crises de consciência? Então, na hora que você tá fazendo é muito divertido, mas depois você senta e pensa: caramba, eu acho que eu fui longe demais e eu não gostaria de ir longe demais de novo. Você se coloca em situações de risco, e isso é muito importante para mulheres. Você tá custeando
as altas, as fortes emoções sendo vulnerável de um jeito que não é bom pra você, se depois que você faz os negócios, você sente um impacto muito negativo na sua vida, eu repensaria também. Porque às vezes, mesmo sendo uma coisa que ela veio com você e você gosta e ela não é impactada por algum vício, ainda assim ela pode ser desarmônica. E se for desarmônico, vale a pena que a gente tente colocar no lugar, entendeu? Esse vídeo saiu mais longo do que eu esperava. Eu acho que ele é muito importante e espero que ele tenha um impacto positivo para várias garotas e também vários garotos assistindo. É isso, muito obrigada por quem fica até o final. Falem tchau para o Picassauro.